Fala pessoal, tudo certo com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você chegou no canal Foca na Matemática e hoje nós vamos ter uma aulinha muito produtiva, pode ter certeza. Antes de mais nada, para que tu não perca mais nenhum conteúdo, já se inscreve no canal, se inscreve, curte, compartilha com os teus amigos, ajuda a divulgar o canal para que a gente se fortaleça junto e eu possa produzir mais conteúdo para vocês, tá? Hoje nós vamos ver um conteúdo sobre progressão geométrica, introdução, conceitos iniciais, e vamos dar vamos fazer uma sequência de aulas sobre progressão geométrica, beleza? Bom, eu sou o Júlio Dias, você está no canal Foca na Matemática, então sem muita enrolação, depois da vinhetinha, bora pro vídeo. Solta a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar com a nossa aula sobre progressão geométrica, beleza? Então, progressão geométrica, a gente vai ver os conceitos iniciais de uma progressão geométrica. Progressão geométrica, também conhecida como PG, corresponde a uma sequência numérica cujo o quociente, representado pela letra Q, de quociente, é a razão entre um número e outro, tá? Com exceção do primeiro número. E esse quociente ele tem que ser sempre igual. Se tu te lembrar lá de PA, tu vai ver que na PA a nossa razão ela é chamada de diferença, né, entre um termo e o outro. Sempre o termo posterior menos o termo anterior, tipo A2 menos A1, A3 menos A2, por aí vai. E na progressão geométrica, o princípio é o mesmo, ok? Só muda algumas coisinhas. Então, por exemplo, aqui na progressão, aqui nessa sequência aqui, 1, 3, 5 e por aí vai, a gente sabe que se eu pegar este termo aqui menos esse termo, vai dar 2. Se eu pegar este termo menos esse termo, também vai dar 2, certo? Então, a gente já viu que a nossa razão aqui, chamada de R, é 2. E isto aqui é uma progressão aritmética, beleza? Bem tranquilo, né, gente? E na PG? Olha o exemplo ali. Na PG nós temos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e por aí vai. Na PG, se eu pegar aquela sequência ali e fizer isso aqui, pessoal, ó, né? 2, tá? Tem uma sequência aqui. Se eu fizer este termo menos esse termo, menos esse termo aqui, esse termo, menos esse termo, tá? Tu vai perceber que 4 menos 2 é 2, 8 menos 4 é 4, 16 menos 8 é 8, 32 menos 16 é 16. Então, olha só, enquanto que aqui, neste caso aqui, a nossa razão sempre dava 2, aqui neste caso deu 2, 4, 8, 16, está dobrando sempre. Então, eu já sei que não é uma progressão aritmética. O que acontece? Vamos ver, a gente tem que achar um termo que seja constante. Então, se eu pegar este termo aqui e dividir por 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 este termo. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 8, 2. 36 dividido por 32 dividido por 16, 2. Então percebam que daí a nossa razão é sempre constante. Então tu consegue perceber que numa PA, enquanto que a razão é dada pela diferença, né? A2 menos A1, A3 menos A2, na progressão geométrica, ela é dada pela divisão, pelo quociente, por isso representado pela letra Q, ok? Então, é sempre A2 dividido por A1, A3 dividido por A2, A4 dividido por A3 e por aí vai, beleza? Bom, então, seguindo aqui, nós temos o seguinte. Então, seguindo daqui, no exemplo acima, nós podemos constatar que a razão, né, o quociente determinado pela letra Q da progressão geométrica, da PG, é sempre 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16
vezes 2, 32 e por aí vai. Então, a gente achou a razão. Então, para que eu encontre a razão de uma PG, eu sempre vou fazer o seguinte, eu vou ter a minha progressão aqui, A1, e para que eu ache a razão, eu vou fazer A2 dividido por A1, isso é a minha razão. Ou A3 dividido por A2, isso é a minha razão. Tá, pessoal? É assim que a gente determina a razão de uma progressão geométrica. Vale lembrar que a razão de uma progressão geométrica é sempre constante. Importantíssimo tu lembrar disso aqui, dessa palavra aqui. Tem que ser sempre constante. Pode ser qualquer número racional, positivo, negativo, fração. O único número que não pode ser é o zero. Tranquilo? E para a gente classificar as progressões geométricas? Assim como a gente classifica as progressões aritméticas, a gente também classifica as geométricas. Então, para que eu classifique as progressões geométricas, gente, eu preciso saber duas coisas, tá? Primeiro, a razão. E segundo, o primeiro termo. Porque é ele que vai determinar se a minha progressão vai aumentar ou se essa minha progressão vai diminuir. E tu vai ver o porquê agora, tá? Então, olha só. Para a minha progressão ela se divide em 4 tipos, mas para ela ser uma progressão geométrica crescente, o que eu tenho que ter? Razão positiva, tá? E além da razão positiva, pessoal, uma coisa muito importante, o primeiro termo tem que ser positivo. Porque pensa comigo aqui, se eu tiver o primeiro termo e ele for negativo, vamos pegar aqui um número qualquer, vamos pegar -1. E vamos dizer que a minha razão neste caso aqui, vamos dizer que ela é 2. Então a razão é positiva. Tá? Isso vai determinar se a minha PA é crescente? Olha só, não vai determinar, porque o meu primeiro termo ele é negativo. Então, -1 vezes 2 vai dar -2. -2 vezes 2, -4. -4 vezes 2, -8. E por aí vai. Então, é importante tu te lembrar que, assim, mesmo a razão sendo positiva, se o primeiro termo for negativo, então é importante que tu lembre que mesmo que a razão seja positiva, se o meu primeiro termo for um número negativo, esta minha razão vai estar indo para o infinito negativo. E se ela estiver indo para o infinito negativo, ela está diminuindo, porque a gente sabe que -2 é menor que -1, -4 é menor que -2, -8 é menor que -4 e por aí vai, ok? Então, para que ela seja uma PG crescente, razão positiva, mas o primeiro termo também tem que ser positivo. Beleza? Vamos ver um exemplo de uma PG, uma progressão geométrica crescente. Olha ali. Aqui a minha razão é 3. Estão vendo aqui? Está aqui, ó. Minha razão é 3. E o meu primeiro termo é um número positivo. Aí é lógico que se eu tenho um número positivo e estou multiplicando ele por um número positivo, vai aumentar, né? A gente sabe que 3 é maior que 1, 9 é maior que 3 e por aí vai. Ok? E a PA decrescente? Na PA decrescente, a razão é sempre positiva, gente. Então a gente percebe que tanto na PG crescente, aqui eu falei PA, né? É PG, tá, pessoal? Desculpe, que eu tinha gravado uma aula de PA. Tanto na PG crescente quanto na PG decrescente, a minha razão é positiva. Porém, o meu primeiro termo é que vai determinar se ela vai ser crescente ou decrescente. Aqui, nas duas progressões geométricas, a minha razão é 3. Porém, numa, o primeiro termo é 1 e na outra é -1. Então, aqui, se nós tivéssemos uma reta numérica, aqui não ficou bem reta, né? Bem torta, né? 0, né? Para lá vai estar crescendo, né? Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, ela está crescendo. Para cá, ela vai estar decrescendo, -1, -3 e por aí vai. Entende? Bom, e depois disso, nós temos a PA oscilante. E a PA oscilante? Na PA oscilante, a razão ela é negativa. Na PA oscilante, a razão ela é negativa. E aí, nós temos o seguinte, nós precisamos saber regra de sinais, tá? Fundamental. Eu gravei um vídeo sobre regra de sinais, vou deixar o card aqui. Na progressão geométrica oscilante, tá? A gente precisa saber uma coisa muito importante. A gente precisa saber regra de sinais,
tá? Eu gravei um videozinho sobre regra de sinais e eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Desse lado de cá. Fundamental. Tu precisa assistir esse vídeo, é um vídeo curtinho, tá? Para tu entender as regras de sinais, como que ela funciona, beleza? Se a minha PA for oscilante, a minha razão tem que ser negativa. Então, a minha razão é menor que zero. Então, olha ali no exemplo, nós temos aqui, ó, que a minha razão, ela é menos 2. E aí, o meu primeiro termo é 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 vezes menos 2 vai dar mais 12. Mais 12 vezes menos 2 vai dar menos 24. Então, ela vai alterando entre um número positivo e um número negativo. Um número positivo e um número negativo. E isso se dá devido à regra de sinais, tá? Fundamental que tu assista esse videozinho. E a nossa PG constante, né? Na PG constante, a razão é sempre igual a 1. Ou seja, tu está multiplicando um número por 1, ele vai se manter sempre o mesmo número. Então, aqui o primeiro número é 5, a minha razão é 1. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. E se fosse um número negativo também, se fosse menos 3, se tu multiplicar por 1, vai dar menos 3, vai dar menos 3, vai dar menos 3 e vai para o infinito. Então, independente, tá? De ser da minha progressão geométrica, ser positiva ou negativa, se a minha razão for 1, ela é constante, ela não vai alterar. Bom, pessoal, a aula de hoje era uma aula curta, com os conceitos iniciais, tá? Uma introdução à progressão geométrica, para que vocês entendam a classificação da progressão geométrica e como a gente determina e encontra a razão de uma PG, beleza? Eu espero que tu tenha entendido tudo. Comenta aqui embaixo se tu entendeu, se ficou alguma dúvida, porque a gente vai gravar uma série sobre progressão geométrica e é importante que tu não fique com dúvida, ok? Para mim, foi muito produtiva a aula, como sempre. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações para tu não perder nenhuma aula. Curte, comenta, compartilha com os teus amigos, ajuda a divulgar o canal. Coloca aqui nos comentários se tu quer algum conteúdo específico, tá? E para mim, como sempre, foi um privilégio. A gente se encontra numa próxima aula.